diz: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Eu vou ler de novo esse texto. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para um encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Bota a sua mão, feche seus olhos, bota a sua mão na sua mente. Diga-se comigo: Senhor Jesus, eu repreendo da minha mente todo dominador. Sai da minha mente, solta a minha mente. Eu profetizo e eu levo a minha mente cativa a mente de Cristo. Cativa a mente de Cristo. Bota a mão no coração. Fala assim comigo: Espírito Santo, eu te entrego o meu coração, e eu declaro que o meu coração não é um coração de pedra, é um coração de carne. É uma terra boa para receber a semente que é a tua palavra, e ela vai cair nessa terra e vai germinar e vai produzir frutos, e frutos que permaneçam. Diga-se comigo: ao meu espírito eu te digo, seja um espírito obediente. Eu rejeito o espírito rebelde, e eu profetizo que há em mim um espírito obediente. Amém e amém. Amém. Você quer aplaudir? Aplaude aí. Essa oração está lá no livro do profeta Ezequiel, quando Deus diz para Ezequiel: Ezequiel, eu vou trocar o coração do povo, eu vou tirar o coração de pedra, vou colocar um de carne, eu vou tirar o espírito rebelde, vou colocar neles um espírito obediente. Então eles se submeterão à minha palavra. Alguém só é capaz de obedecer a palavra de Deus e as orientações do Senhor em um lugar, se tiver dentro dele um coração de carne e um espírito obediente. Se não houver, não tem jeito, irmãos. A pessoa não consegue se submeter. Quantas pessoas já estiveram entre nós que não conseguiram ser obedientes, nunca obedeceram os pastores, até líderes, irmãos, até líderes. A gente não conseguia pastorear, né? Então, por causa disso, uma hora eles decidiram ir embora. Mas as pessoas precisam ter um espírito obediente e um coração de carne. Depois você procura no livro de Ezequiel, que vai estar lá. Pessoal, bota para mim aqui rapidinho. O que eu decidi hoje, devido a tudo isso que, né, toda essa agitação que está de eleição, de chuva, uma agitação total. Eu pensando, né, o que eu poderia falar com os irmãos nessa noite, e hoje, por ser a ceia do Senhor, o Senhor Jesus falou para os discípulos o seguinte: olha, todas as vezes que vocês se reunirem para comer da ceia, fazer isso em memória de mim, e anunciai a minha vinda, até que eu venha. Então a ceia, ela tem dois propósitos. Primeiro, lembrança da morte de Jesus na cruz e da ressurreição. Nós não comemoramos a morte, mas nós comemoramos a vida, porque Ele está vivo. Amém? E o segundo propósito é a gente fazer menção da volta do Senhor, porque Ele foi, mas Ele disse que vai voltar, em Maranata. E essa é a esperança da igreja. É isso que nos move, irmãos.
É isso que nos faz resistir aos ataques malignos. É isso que nos faz resistir os desejos carnais que muitas das vezes bate na porta do nosso coração e você diz não. Por que eu digo não? Porque o meu Redentor está vivo e Ele prometeu que vai vir me buscar. Então eu estou a cada dia me separando para esse dia, para esse encontro. Irmãos, presta atenção, Ele não voltou ainda, amém? Mas Ele vai voltar, glória a Deus. Pastor, Ele não voltou ainda, qual é a sacada? A sacada é que você tem tempo de se preparar. Você tem tempo para largar o que você tem que largar. Você tem tempo para se alinhar com o propósito e com a vontade do Senhor. Porque depois que o anjo trocar a última trombeta, não vai dar mais tempo. Amém? Aqui, dá para botar o áudio dele aqui? Dá para botar? Bota aqui o áudio que ele gravou. Precisa não? Não, fica estranho. Você tem um áudio aí? Vocês têm um áudio? Eles têm um áudio ali. E quando eles vão preparando lá, quando tiver ok, vocês me falam. Tem o meu aqui, gente. Se vocês quiserem o meu, está aqui. Está na ponta da agulha. Eles vão botar o áudio ali, porque ele está meio envergonhado, né? De contar. Pelo áudio vocês vão ouvir melhor. Então, como eu estava dizendo, essa é a esperança da igreja, gente. O que nos move, o que nos faz estar aqui, depois de um dia agitado, chuva, você vem para a casa do Senhor. Não, hoje é dia de ceia, eu quero estar lá, eu quero participar da mesa do Senhor, eu quero estar em comunhão com os meus irmãos, eu quero sentir a presença do Senhor. Por que você veio? Porque você sabe que o teu espírito precisa desse alimento, o teu espírito carece desse fortalecimento. Lembra quando Elias, depois daquele momento, que ele está ali no Monte Carmelo e que aqueles profetas são mortos? Você lembra desse momento? Que ele vai em direção a uma caverna, mas ele para embaixo de um pé de zimbro, e o texto vai dizer que ali ele deseja a morte, porque ele estava muito cansado. Então o anjo aparece e prepara peixe para ele, prepara pão, e fala para ele: come e bebe, porque a tua jornada é longa. Come, porque a tua jornada é longa. É mais ou menos isso que acontece com a gente a cada culto, irmão. Você chega aqui cansado, às vezes com vontade de desistir, aí tu senta na mesa do Senhor, você começa a comer da presença de Deus, você começa a beber da presença de Deus. O que o Senhor está dizendo? Come e bebe, porque a tua jornada ainda não acabou, a trombeta ainda não tocou, meu irmão. E se a trombeta não tocou, não é hora de parar. Sacode alguém que está perto de você até ele ficar irritado e fala: não é hora de você desistir, não é hora de você parar. Fala para ele aí. Aleluia, glória a Deus. Qual é a hora de parar, meu irmão? Quando a trombeta tocar. Agora, quem ouvirá o som da trombeta? A irmã já respondeu ali: os salvos. Por quê, irmãos? Livro de Apocalipse diz que o Senhor virá como o ladrão avisa que hora vem. Não, ele chega de surpresa, não chega? Mas o Senhor será ladrão para quem? Para os ímpios, para o mundo. Porque ele vai vir. Posso conjecturar? Alguém segura? Vem cá, Guilherme, você que é alto. Conjecturar, tá? Bota lá em cima. Não precisa botar dentro não, só vou fazer o barulho. Ó o anjo, ao som do último arcanjo, não é? Que está ali no texto. O que o arcanjo vai tocar? Quem é que vai ouvir? Os salvos. Só que você vai ouvir e tu não vai ficar aqui não. O som da trombeta, não.
Tu vai ouvir e o teu corpo vai fazer isso aqui, ó, puf, da terra. Você vai olhar para cima, o teu corpo vai estar subindo e o Senhor vindo ao nosso encontro. Os anjos vindo com ele nas nuvens, dizendo: vinde, amados meus, vinde, igreja minha. Aleluia. E o mundo? Ué, estranho, aquela igreja não está mais funcionando. Ué, estranho, as igrejas estão tudo fechadas. Os pastores sumiram daquela igreja. Estão dizendo que eles foram mortos, que eles são estranhos. Por quê? Porque o mundo não aguardou a vinda do ladrão. E o ladrão veio e levou a igreja. Aleluia. Então, a igreja não vai ser pega de surpresa. O que o pastor tem feito às quartas-feiras aqui? O pastor tem orientado a igreja a ficar atenta para o dia que ele vem. Porque senão, meu irmão, você vai ser aquele que vai anunciar que Jesus voltou. Senão, se você não ficar atento aos sinais do fim dos tempos, das profecias da vinda do Senhor, você vai ser aquele que vai dizer: o meu pastor foi arrebatado, eu fiquei. O irmãozinho foi embora e eu fiquei. A irmã também foi. E agora, Jesus? E agora, meu irmão, tu vai ter que lutar com o anticristo, com o falso profeta. Tu vai ter que se juntar, lutar contra um monte de demônio que vai estar aqui na terra, meu irmão. E nós estaremos na eternidade cantando: Santo, só tu és santo. E meu irmão, aqui, escuta o que eu vou dizer para você. Jesus falando a respeito do pobre e do rico, lembra? De Lázaro e do rico, lembra? Quem lembra? O que Jesus vai dizer? Que o rico morre e vai para onde? Vai para o inferno. Quando o pobre morre, ele vai para onde? O seio de Abraão. Por que Jesus fala sobre o seio de Abraão? Porque até aquele momento ele não havia ressuscitado. Lembra que o texto vai dizer que quando Jesus ressuscita, ele livrou do cativo o cativeiro. Eram todos aqueles que haviam morrido antes de Jesus se manifestar. Jesus pegou eles e botou eles em liberdade para entrar no céu. Porque até então eles estavam no seio de Abraão. Agora não, agora eles estão na morada eterna. Pegou não? Amém, gente? Então, até esse momento, ainda não tinha ninguém chegado lá. Estava todo mundo no seio de Abraão, descansando. Mas quando Jesus venceu a morte, o cativo e o cativeiro foram abertos. Esses irmãos chegaram na eternidade e já estão lá aguardando a chegada da igreja. Só que deixa eu te contar uma história. O livro de Apocalipse vai dizer que quando a igreja chega, e o livro de Cantares de Salomão, que quando a igreja chega, o céu desconhece a igreja. O céu não sabe quem a igreja é. Existem alguns anjos que vêm na terra cumprir um propósito que Deus envia, mas eles não conhecem a igreja. E o texto vai dizer que quando a igreja está chegando, o texto vai dizer que eles perguntam assim: quem é esta que está vindo? Saltando sobre os montes, balançando as suas bandeiras, como que venceu alguma coisa. Eles estão surpresos quando eles estão vendo, e alguém vai dizer lá no céu: esses são todos aqueles que o Cordeiro comprou com a sua morte na cruz, de todo povo, língua e nação, e para o nosso Deus fizeram reis e sacerdote, e eles reinarão para sempre. Aí o texto vai dizer, presta atenção, que o pobre estava lá no seio de Abraão, e o rico estava no inferno. O rico tinha a visão do céu, e quem estava no céu tinha a visão do inferno.
mas não há sentimentos mais. O rico diz: pai Abraão, pede Lázaro para pingar uma gota de água na ponta da minha língua, porque o lugar que eu estou é muito quente. Aí o texto vai dizer que Abraão responde: não tem como, porque existe um abismo entre nós e vós e nós. Quem está aí não passa para cá, e quem está aqui não tem como passar para aí. Aí ele vai dizer o seguinte: Abraão, então peça ao Senhor para enviar os profetas da minha casa, para que avise os meus irmãos, para que eles não venham para o mesmo lugar. Aí sabe qual é a resposta que o Senhor deu? Que eles ouçam os profetas, porque ninguém vai ser enviado especificamente para os teus irmãos, mas que eles ouçam os profetas. Está pronto o áudio? Solta para mim, presta atenção, não conversa, não deixa o diabo falar na tua cabeça agora. Marra, diabo, sai, cala a boca. Solta. Pai, pastor, sou eu, Ítalo. Pastor, eu queria te contar um sonho que eu tive sobre o fim dos tempos. Aí eu tive um sonho, tipo, tava todo mundo lá de fora. Aí o Senhor tava pregando, tava falando: devemos acreditar nisso. Acreditar. Aí depois a gente olhou pra cima, não tinha lua, não tinha estrela, não tinha nada. Aí depois eu vi um barulho de terremoto. Aí o Senhor continuou falando: devemos acreditar nisso. Aí depois teve uma hora que ficou de manhã. Quando ficou de manhã não tinha sol. Quando não tinha sol, ouvi um barulho de trombeta. Quando eu vi, todo mundo se pedindo perdão assim, mas não adiantou. Aí depois eu acordei nessa hora. Olha o detalhe do sonho. Depois que a trombeta tocou, as pessoas começaram a pedir perdão, mas não dava mais tempo. Você pegou o detalhe? Porque depois que a trombeta tocar, não adianta: oh, Deus tem misericórdia. Acabou. Acabou. Eu não estou falando que o Senhor vai começar a falar com os irmãos, vai começar a mostrar sonhos, visões. Deus vai começar a falar, sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele testifica aquilo que os seus profetas falam. Ele alinha o coração da igreja com aquilo que o pastor está falando. Porque cabe ao pastor orientar a igreja sobre a vinda do Senhor. Qual é o tempo de se arrepender? É hoje. Qual é o tempo de se arrepender? É agora. Qual é o tempo de mudar a direção que você pegou errada? Hoje. Por quê? Porque depois que a trombeta tocar, meu irmão, não adianta mais pedir perdão. Tu vai ter que ficar no milênio quebrando o pau aí, porque o espírito da morte será aprisionado. O texto de Apocalipse vai dizer que os homens vão procurar a morte, mas não vão encontrar, porque ela estará aprisionada. Você vai ter que lutar. Você vai ter que cair no pau com demônios aí, irmãos, para tentar ir na segunda leva. Então o que é melhor? Se arrepender agora? O que é melhor? Se consertar agora? O que é melhor? Limpar o coração agora? O que é melhor? Limpar os pensamentos agora? Ou deixar para a última hora? Qual é o problema da igreja? Por que o pastor está falando? Bota aqui aquela imagem do estudo. Por que o pastor tem falado sobre os sinais da vinda de Cristo? Porque nós precisamos estar atento ao que está se cumprindo. Uma vez que você não tem conhecimento do que está acontecendo, você não se posiciona. Você não se posiciona, e além de você não se posicionar, você não prepara o teu espírito para esse dia. Agora eu estou aqui para dizer para você que Jesus está voltando. Eu estou aqui para dizer para você: prepara o teu espírito, prepara a tua alma, porque é a tua alma que vai passar pelo julgamento.
Prepara a tua alma para te encontrar com o teu Deus, ó igreja, porque Ele vem. E esse texto que eu separei aqui é um dos textos que eu mais amo na Bíblia Sagrada. É um texto que o meu espírito salta dentro de mim, o meu coração enche de alegria. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que já estamos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para todo sempre. Esse texto, irmãos, tem que ser o teu texto de cabeceira. Para de deixar a Bíblia aberta no Salmo 91. Deixa ou em Mateus 24, ou nesse texto aqui. E leia. O Senhor está voltando. O Senhor está voltando. O Senhor está voltando. O Senhor está voltando. Depois você pode assistir essa mensagem toda no YouTube. Os 6 sinais, as 6 profecias que já se cumpriram da vinda de Jesus. Você precisa preparar o teu espírito para se encontrar com o Senhor. Amém, igreja? E o sonho dele é tão cheio de detalhes, porque as crianças não vão ficar imaginando essas coisas, né? Mas no sonho dele é cheio de detalhes, falando sobre terremoto. E eu não falei sobre isso ainda, mas o sonho dele diz que não havia estrela nem lua no céu. Sabe o que Apocalipse diz? Que o céu vai ser recolhido como uma cortina. Eu vou falar sobre isso ainda. O céu vai ser recolhido como uma cortina, não haverá estrela nem lua. E o sol vai perder a sua luz. Viu que ele fala que amanhece o dia, mas o dia fica escuro. O sol não aparece. E de repente houve um terremoto. Depois do terremoto, o som da trombeta. Depois da trombeta, o povo foi se arrepender. Aí não é mais tempo de se arrepender. O tempo de se arrepender é hoje, é agora. Amém. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. A palavra é essa para essa noite. Um alerta para a igreja. Jesus está voltando. Prepara a tua alma. Isso não é uma história, isso não é uma brincadeira. A Bíblia foi escrita mais de 2000 anos atrás. É um livro tão atual como o jornal que vai sair daqui a 10 dias. Ela é tão atual como a próxima publicação que daqui a meia hora a internet vai fazer. A Bíblia é atual, ela não é ultrapassada. Por isso que durante toda a história da igreja, o primeiro alvo que Satanás tenta destruir é a Bíblia. Porque ele sabe que a Bíblia é o manual de fé do cristão e a bússola que aponta para o lugar que nós estamos indo. Então é por isso que ele não gosta que você leia. É por isso que quando você pega a Bíblia, não precisa tomar remédio não, irmão. Vou tomar sarja preta para dormir. Só pegar a Bíblia, irmão. Tu pega a Bíblia que o demônio do sono vem. Aí tu começa, que sono, gente. Na hora de ler a Bíblia vem um sono. O melhor remédio para você dormir é a Bíblia. Abandona o tarja preta, vai ler a Bíblia. Vai começar a ler, vai ver o demônio do sono. Por quê? Porque ele não quer que você leia. Vai vir o cansaço na vista, a dor de cabeça. Vem tudo que é troço, irmão. Para que você não leia, para que você não examine a Escritura. Mas escuta o que eu estou dizendo para você. Leia a palavra. Examine a Escritura. Deixe o Senhor falar com você através da sua palavra. E você vai ouvir a voz de Deus através das Escrituras. Pastor, eu não consigo entender o que eu leio. Ore. Fale, Espírito Santo, eu preciso entender e compreender o que eu estou lendo. Porque a palavra é Jesus
E é sobre Jesus, então eu preciso aprender, eu preciso compreender, eu preciso entender. E você vai ver como o Senhor vai falar com você. Amém, igreja? Vamos orar? Feche os seus olhos, por favor. Que o Senhor abençoe você, abençoe sua casa, sua família. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento as nossas vidas, o nosso coração, nosso espírito, nossa alma, Senhor. Deus, prepara a tua igreja. Prepara a tua igreja, adorna a tua igreja. Que essa noite seja um momento de nós adornarmos mais um pouco a igreja. Quando você está orando, eu lembrei de um sonho que eu tive. Eu sonhei e me esqueci. Mas eu tive um sonho em que eu estava ajudando a arrumar uma mulher, era uma mulher, uma noiva, perdão, para um casamento. E ela tinha um vestido muito bonito. E eu era uma das pessoas que estava ajudando na arrumação do vestido dela. Eu estou todo arrepiado lembrando desse sonho aqui. E eu acordei e eu esqueci desse sonho. E agora eu falando sobre Jesus aqui, sobre a vinda. E eu consigo entender agora o sonho. Todas as vezes que o pastor orienta a igreja e prepara a igreja para se encontrar com Jesus, eu estou cumprindo um papel daquele que está preparando a noiva para se encontrar com o noivo. É como se o Senhor tivesse me usando para poder adornar o vestido da noiva, preparar o vestido da noiva. E o Senhor me lembrou disso aqui agora. Senhor, prepara a tua igreja. Eu não oro só pela SEAB, mas eu oro pela igreja mundial. A igreja do Senhor que está espalhada nos quatro cantos dessa terra. Prepara a tua noiva, Senhor, para se encontrar com o noivo. Prepara o nosso espírito, a nossa alma. Conecta a tua igreja ao Espírito Santo. Tira de dentro do coração do povo, Senhor, os prazeres pelas coisas desta terra, pelas coisas desta vida. E coloca dentro da tua igreja o prazer pelas coisas do céu, pelas coisas espirituais, Senhor. Deus, em nome de Jesus. Aqueles que estão com seus corações frios, aqueça outra vez. Se você está aqui e você entende que seu coração está frio, pode ficar de pé no seu lugar e eu vou orando, porque eu preciso saber com quem o Senhor está falando.